O profeta Eliseu, ele vai substituir o profeta Elias. Ele vai ter oportunidade de dar continuidade no ministério que Deus impetrou sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele é uma resposta de Deus para a desobediência de Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel. Esta Jezabel que contraiu núpcias com Acabe, Jezabel que era filha de Etibaal que não teve filho, e ele consagrou Jezabel a sacerdotisa. E quando Jezabel casa-se com Acabe, ela traz para dentro do território geográfico de Israel os postos ídolos, os altares, e ela induz e conduz o povo à adoração a Baal. E a Bíblia diz que agora Israel está passando por uma crise espiritual, porque eles estão queimando incenso a Baal, e eles estão invocando a Baal e profetizando dentro do território geográfico sagrado de Deus, em nome de Baal. Nesse período que Israel está vivendo uma decadência espiritual, um declive espiritual muito grande, Deus do céu vai usar uma ferramenta para poder ativar a fé do povo e para chamar o povo à consciência, à necessidade de voltar ao primeiro amor. E essa ferramenta é Elias, o tisbita de Gileade. A Bíblia não fala muito sobre a árvore genealógica de Elias, sobre quem é o seu pai, quem é a sua mãe, mas a Bíblia diz que ele é o tisbita de Gileade. Quando Elias surge no contexto geográfico de Israel, ele surge no período que uma crise espiritual está instaurada. E ele vai dizer, segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra. E quando Elias libera essa palavra, durante 3 anos e 6 meses, não caiu água, orvalho não molhou a terra, os poços secaram, os gados começaram a morrer, a lavoura secou, e a sequidão instaurou de uma maneira terrível sobre o território geográfico de Israel. Quando essa seca estava em evidência, e quando o povo está sofrendo com a palavra liberada por boca do homem de Deus, a Bíblia diz então que Acabe chama o seu servo Obadias e vai dividir a terra entre eles, procurando o profeta Elias, porque eles queriam exterminar Elias por causa da palavra que ele liberou, uma palavra de seca sobre a terra. Deus fez Elias se retirar por um tempo, e depois Deus manda Elias voltar até Israel para ir ter com Acabe. Quando Elias vai ter com Acabe, o primeiro encontro de Elias é com Obadias, e a Bíblia diz que quando Obadias visualiza Elias, Elias diz para Acabe que Elias aqui está e quer falar com ele. A Bíblia diz que Obadias diz, eu fiz somente o que é bem, o que é certo, eu escondi os profetas na caverna de 50 e 50, sustentei com pão e água, para que não morressem pela espada de Acabe e de Jezabel. Aqueles que não assentaram à mesa de Jezabel, tiveram a minha proteção, e agora você me manda entregar tu, Elias, a Acabe. E a Bíblia diz que Elias vai dizer para Obadias, é necessário que Elias tenha com Acabe. E a Bíblia diz que agora, quando Acabe é notificado de que Elias está no território geográfico de Israel, Acabe pergunta para Obadias, como é que ele está vestido? E Obadias vai dizer, está vestido de pelo de animal, ele tem um cinto de couro sobre os seus lombos, tem uma capa nos seus ombros, e ele traz uma vara em suas mãos. A Bíblia diz que quando Obadias descreve para Acabe a forma com que o homem está vestido, Acabe reconhece e diz, é Elias. E agora quando Acabe vai ter com Elias, já vou pregar, quando Acabe vai ter com Elias, a palavra do Senhor diz que Acabe visualiza Elias de longe, e ao ver Elias, Acabe vai gritar e dizer, és tu Elias, o perturbador de Israel? E Elias vai virar para Acabe e vai dizer, não, eu não sou o perturbador de Israel, perturbador de Israel é tu e a tua casa, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguisse os balaítas. Elias vai dizer para Acabe que quem está perturbando, quem está atrapalhando, quem está impedindo a glória de manifestar, não é ele, Elias, que falou a verdade, mas sim Acabe, que está vivendo em apostasia. A palavra do Senhor diz então que agora Elias vai desafiar os profetas de Baal no cume do monte. Nesse desafio, Elias então vai mandar eles sacrificarem a Baal. Eles vão invocar Baal até a hora da oferta de manjar. Eles vão se cortar com lança, vão se retalhar, eles vão se manquejar em torno do altar e aspergir o próprio sangue deles sobre o sacrifício, mas Baal não responde porque não é Deus. Elias por vez
conserta o altar. Já vou começar a pregar. A primeira coisa que Elias faz, ele repara o altar, ele conserta o altar. Além de consertar o altar, Elias coloca as pedras em ordem. Depois que ele coloca as pedras em ordem metodologicamente, Elias agora então vai pregar um cordeiro, vai colocar o cordeiro sobre o altar. E uma das coisas que muito me alegra em Elias é que quando ele coloca o cordeiro, depois que a pedra está em ordem, depois que o altar está santificado, Elias vai dobrar o joelho e vai dizer: Deus, tudo isso eu faço não para a minha glória, eu faço para a glória do teu nome. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero que o poder se manifeste para que Elias seja conhecido. Eu não quero que o poder se manifeste para que Elias seja exaltado. Eu quero que o poder se manifeste para que todos saibam que o Senhor é o Deus de Israel. A Bíblia diz que o Senhor manda fogo do céu, lambe a água que estava em volta do altar, aceita o sacrifício de Elias. Elias diz que a chuva ia cair sobre a terra, manda Acabe preparar os seus carros e cavalos. Acabe prepara carros e cavalos. Deus manda a chuva sobre a terra. Jezabel está irada. Elias começa a fugir de Jezabel. Elias entra debaixo de uma árvore, pede para si a morte. Deus se manifesta a Elias, que estava debaixo de uma árvore, dá para Elias um odre com água, dá para Elias um pão sobre a brasa. Eu não sei de onde veio aquela água, eu não sei quem fabricou aquele pão, mas eu sei que Deus colocou do lado do profeta e sustentou o profeta no momento da perseguição e da crise, porque Deus é assim. Ele até permite que levantem contra a tua vida, mas Ele sempre vai enviar um recurso para que você prossiga fazendo aquilo que Ele determinou. Elias comeu do pão, tomou da água, renovou suas forças, continuou andando sobre a terra. Quando Elias está andando sobre a terra, Elias vai ungir vai ungir Jeú, os dois que atropelaram Jezabel, que foi lançada pelos eunucos de cima da sacada, lembra disso? E agora quando Elias está passando, um jovem chamado Eliseu vai ficar enamorado com a unção que está sobre Elias, vai desejar a unção que está sobre Elias, vai querer ser cheio da mesma presença que estava sobre Elias. E a Bíblia Sagrada vai dizer que esse jovem que deseja, obrigado meu filho, obrigado sem esgoelar minha voz, depois te dou um abraço, tá bom? E pode abraçar que a tinta não solta. Aleluia. Deixa eu pregar aqui um pouco, tem tempo que eu não prego aqui. Estava com saudade de vir aqui, amém? Não mexe que eu sei quanto tem. Estou de olho, não sei, fala. Mas vamos lá, vem comigo por favor. A palavra do Senhor diz então que esse profeta Elias agora começa a ser perseguido por Eliseu. Eliseu deixa sua junta de bois, aleluia, e começa a andar atrás de Elias. Por que Eliseu está andando atrás de Elias? Porque ele se identificou com a graça que estava sobre o profeta Elias. Já vou pregar. E a Bíblia diz que Elias vai passar em algumas cidades distintas, e algumas cidades que Elias passava, a cada cidade que ele passava, Deus movia o profeta se levantava e profetizava para Elias o que Deus estava para fazer na vida dele. Vem comigo por favor. Elias passa em Gilgal. Quando ele chega em Gilgal, os profetas de Gilgal levantam e dizem: Deus te levará aos céus. Elias vai dizer: calai-vos, porque eu sei que o Senhor me levará ao céu. Elias sai de Gilgal até Betel. Quando ele chega em Betel, os profetas de Betel vão dizer: o Senhor te levará ao céu, Elias. E Eliseu está do lado dele. Elias diz: calai-vos, porque eu sei que o Senhor me levará ao céu. Elias vai chegar até a cidade de Canaã. Quando ele chega em Canaã, os profetas também dizem: o Senhor te levará ao céu, Elias. Ele diz: calai-vos, porque eu sei. A Bíblia diz que Elias chega perante o Jordão. Quando ele chega próximo ao Jordão, Elias olha para Eliseu e vê que Eliseu passou por 3 cidades com ele. O que eu quero que você entenda é que o jovem Eliseu, ele tinha determinação, ele sabia o que ele queria. Quem sabe o que quer não desiste por causa de dificuldade. Quem sabe o que quer não para por causa de dificuldade. Quem sabe o que quer não para por causa de problema. Quem sabe o que quer não para por causa de fofoca. Quem sabe o que quer não para por causa de calúnia. Quem sabe o que quer não para porque alguém não acreditou nele. Quem sabe o que quer, independente da pressão, ele continua focado naquilo que Deus determinou para a sua vida. O jovem Eliseu estava focado, revestido de ousadia, de coragem, de desejo. Qual é o desejo de Eliseu? O desejo de Eliseu não é ter fama. O desejo de Eliseu não é ser nobre. O desejo de Eliseu é ser cheio de Deus, para
para fazer a diferença. Eu quero nessa segunda profética declarar que você será cheio de Deus, não para enriquecer, não para envaidecer, não para ser mito, para ser estrela, mas para que as pessoas que têm problema encontrem em você a autoridade de Deus, para que o problema seja resolvido. Eu quero declarar que Deus derramará da virtude dele sobre a tua vida, e através da tua mão o enfermo será curado. Eu quero profetizar que através da tua boca a depressão cairá por terra, a ansiedade será eliminada. Eu quero declarar que há uma glória que há de envolver a tua vida. A tua boca será usada por Deus para quebrar cadeias, julgos, e pessoas serão restauradas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vem comigo, por favor. O profeta Eliseu olha para Elias. Vem comigo, por favor. Elias diz: o que queres que eu te faça? Já andou 3 cidades atrás de mim, está grudado em mim. O que você quer, Eliseu? Eliseu olha para Elias. Elias toca o Jordão abre, eles passam em pé seco pelo Jordão. Eliseu olha para Elias e diz: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Já vou pregar, vem comigo. Eliseu não quis o cinto, Eliseu não quis o cajado, Eliseu não quis a sandália, Eliseu não quis o manto, porque Eliseu entendeu que manto se compra, cajado se compra, sandália se compra, cinto se compra, mas tem algo em Elias que não dá para comprar no mercado. Tem algo em Elias que não dá para comprar na quitanda. Não adianta copiar, tem que ter, oh glória. Não adianta imitar, tem que ter, oh glória. Não adianta dublar, tem que ter. Não adianta fazer jogral, fazer teatro, apresentar como artista, tem que ter. O que Elias está dizendo é o seguinte: eu não quero ser uma cópia barata, eu quero ser cheio até na tampa da presença e da glória. Eu quero profetizar que quando você falar em línguas, serão línguas genuínas. Quando você orar, vai ser uma oração sagrada. Eu quero declarar que a unção que está sobre a tua vida e que pousará sobre ti não será o prágio de uma unção, será a essência de Deus habitando na tua vida. Vem comigo. O profeta Eliseu diz: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Elias olha para Eliseu, aviva. E Elias diz: dura coisa me impediste. Sabe o que ele está dizendo? Eu não posso dar o que não é meu. Se fosse hoje, alguém dizia: receba o que está em mim, receba da porção que está sobre a minha vida. Ele está dizendo: não, se o céu não der, não tem ninguém na terra que pode dar. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Mais que avivamento, precisamos de maturidade espiritual, oh glória. Mais que avivamento, precisamos deixar de ser meninos levados pelo vento, oh glória. Mais que avivamento, precisamos ter firmeza, equilíbrio emocional, conhecer a palavra. Elias sempre diz: eu não posso te dar isso, mas todavia, se vires quando o Senhor me levar aos céus, assim te será concedido. E quando Elias está andando lado a lado com Eliseu, um redemoinho envolve o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu, aleluia, o profeta Elias, aleluia, e Enoque não experimentaram a morte. Um redemoinho envolveu Elias. Elias começou a sair do chão. Quando Elias está saindo do chão, Eliseu vê Elias flutuando, sendo posto em um carro de fogo com seus cavalos. Eu sei que tem gente que acredita em parte não acredita. Eu sei que tem gente que tem fé para acreditar até uma altura, mas depois para de acreditar. Mas eu acredito piamente, aviva, que um carro parou com cavalos de fogo, oh glória, entre os céus e a terra, que um redemoinho envolveu o profeta Elias, que Elias saiu flutuando e foi posto pela mão de Deus dentro de um carro de fogo, e aquele carro de fogo disparou para o céu, oh glória, levando Elias para os braços daquele que ele escolheu para ser profeta e porta-voz dele na terra. O que eu quero que você entenda, que Deus não parou de operar e o seu poder não mudou. Eu acredito, como está escrito na sacrossanta escritura, o Deus que eu prego é o Deus que abriu o mar vermelho
trilho para o povo passar. O Deus que eu prego é o Deus que fez o sapato crescer no pé do povo. O Deus que eu prego é o Deus que fez a água sair da rocha. O Deus que eu prego é o Deus que mandou uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia. O Deus que eu prego é o Deus que mandou que maná e codorniza cai do céu para suprir o povo. O Deus que eu prego é o Deus que fez a roupa crescer no povo, no corpo do povo. E eu vou te dar uma notícia: se Ele quiser, Ele faz de novo. Fecha o teu olho, fecha o teu olho, fecha o teu olho. É assim que eu prego, é assim que eu creio. Se Ele quiser, Ele faz a roupa crescer no corpo de novo. Se Ele quiser, Ele faz o sapato crescer no pé de novo. Se Ele quiser, Ele torna a colocar uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ou você não acredita que Ele pode fazer de novo? O que eu quero que você entenda, que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Em Deus não há variação, não há sombra de variação e não há mudança alguma.